Olá, então chegamos à quinta-feira, dia 3 de dezembro, nesse tempo marcado pela espiritualidade do Advento, preparação para a vinda do Senhor. O Senhor que veio, o Senhor que vem no dia a dia e que virá na sua glória como juiz dos tempos. Ouçamos a palavra desse Deus que fala para nós, palavras que nos ajudam a viver uma vida de qualidade. Invoquemos a presença do nosso Deus que é Trindade, comunidade de amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Mateus capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai nos ensinando, então, através desses textos escolhidos pela igreja para esse tempo de vigilância, da expectativa para a vinda do Senhor, tanto atentos a essa vinda do dia a dia, quanto a vinda que ele disse pode acontecer a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora. A igreja então seleciona esses textos que nos ajudam a saber como fazermos para essa espera da vinda do Senhor. A palavra de hoje deixa muito claro, construindo a vida sobre a rocha firme, que é a vontade do Deus vivo, expressa pela palavra, sobretudo a de Jesus nos evangelhos. Construir a vida nesse fundamento inabalável. Tudo passará, os impérios passarão, a história vai mostrando uma sucessão de acontecimentos que pareciam não ter fim, e tudo passa. O Império Romano passou, Babilônia passou. Um dia, os países como conhecemos na configuração atual também passarão. Passarão as belas casas, não existirão mais, ficarão na história, tudo ficará. Pessoas ilustres, virarão nomes na história quando muito, tudo passará. Só Deus permanece e no meio de nós a sua palavra, palavra de vida eterna. Ele está dizendo então, vocês não digam apenas que eu sou o Senhor da vida de vocês, dizendo palavra, Senhor, Senhor, mas me tenham de fato como Senhor, vivendo a vontade do meu Pai expressa nas palavras que eu dirijo a vocês todos os dias. Coloquem em prática a palavra de Deus. Meus irmãos, é tempo então de mudança, de conversão, de virada na vida, deixar o pecado que nos pesa, deixar aquilo que não é rocha firme no viver, deixar desavenças, ódios, julgamentos, palavras vazias, bobagens, fake news. O Papa Francisco tem se revelado como um profeta dos nossos tempos. Que homem, mostrando que o Espírito Santo realmente dirige a igreja. A escolha desse homem tão preclaro, tão esclarecido, tão preciso nos seus ensinamentos para nós todos. Ele tem ensinado que é tempo de fraternidade e de amizade social. É tempo de deixar divergências, essas bobagens, dessas polarizações que não conduzem a nada, a não ser no aumento do ódio entre nós. O que nos levará a tudo isso? Bobagens. Não podemos firmar as nossas vidas nessas coisas. É preciso construir uma fraternidade sólida entre nós. Ele nos lembrava, ao começarmos no enfrentamento dessa pandemia, naquele episódio tão marcante daquela missa na Praça de São Pedro em março, ele dizia: estamos todos no mesmo barco. Esta pandemia nos mostra que a terra é uma só
e que nós não podemos considerar que a salvação de um seja possível sem a salvação de todos. É preciso, portanto, viver a fraternidade e mesmo entre pessoas que vivem propostas religiosas diferentes. É preciso construir uma amizade social. O bem é possível, mesmo entre pessoas com diferentes credos, através dessa amizade social, através de iniciativas em favor da vida. É preciso, portanto, ler os sinais dos tempos presentes nessa pandemia e construir uma história nova, não repetir o erro do passado. Importante a gente não querer levar para o futuro coisas que não têm mais adequação aos novos tempos, deixar as carcaças para trás, o que não serve mais. Deus nos aponta para o novo, a novidade do Espírito Santo. Escutemos o que o Espírito diz à Igreja nesses tempos favoráveis, apesar de tão dolorosos, de tão trágicos para a humanidade, mas que podem ser fecundos para produzir vida nova. Oremos ao Deus vivo que está presente conosco, que está presente no meio de nós e junto a cada um de nós. Deus, ajuda-nos a ler os sinais dos tempos. Ajuda-nos a viver pautados e fundamentados na palavra santa que Jesus nos dirigiu, a construirmos a nossa casa sobre esta palavra e não sobre outras palavras que dividem, que enfraquecem, que geram ódios em vez de fraternidade. Ajuda-nos a viver esta fraternidade, Senhor, que o Papa tem nos proposto tanto, relembrando Francisco de Assis, que a seu tempo recorda o teu próprio Filho, aquele que é o amor feito homem e que veio nos ensinar a amar. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo. Amém. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Coragem e fé. Até amanhã, se Deus quiser.